Então tá, vamos fazer uma oração? Vocês podem ficar como estão, vamos curvar nossa fronte. Vou me ajoelhar aqui. Oremos. Grandioso Deus, magnífico Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, mais uma semana que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por tanto alimento espiritual, pelas palestras maravilhosas que temos ouvido, pelas pessoas e os mensageiros que o Senhor tem enviado. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a ser como os bereanos, a ouvir, a reter, a pensar, a discernir, mas, Senhor, não ter um coração incrédulo de rejeitar a mensagem. Agora a gente vai aprender um assunto interessante e importante para nós. Por favor, Pai, envia o Teu Santo Espírito para me ajudar a apresentar este tema, para que cada um aqui também possa entender este tema como o Senhor deseja que ele seja entendido. Que a Sua graça esteja conosco, que Cristo Jesus, por meio do Seu Espírito Santo, esteja conosco. E assim nós lhe pedimos e rogamos e já agradecemos, porque o Senhor cumpre a Tua promessa, de que estaria em nosso meio quando buscássemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, antes então da gente continuar aqui, só lembrando então que na última palestra a gente viu um pouco da história da educação no protestantismo, não só no protestantismo, a gente viu um pouquinho, né, da história de Israel bem por cima, assim, sem entrar em muitos detalhes, um pouco dos princípios que formaram a instituição papal, ou o espírito papal, né, o espírito de Roma, e como isso levou para o estado em que o mundo estava antes da reforma e a mudança que a reforma fez, a mudança que a reforma trouxe e que a gente colhe até hoje nos nossos dias, né? A gente também viu como que Deus tinha um plano para os protestantes, para a igreja protestante, de eles terminarem a mensagem, de eles proclamarem a mensagem que, pela falha deles de não terem proclamado, não terem entendido a ligação de educação com redenção, com religião, e falharam em ter as reformas que Deus tinha levantado, eles não se tornaram capazes e não estavam em condições de dar o alto clamor. E então foi necessário levantar um novo povo, e aí Deus chamou os Adventistas do sétimo dia para fazerem essa missão. E agora a gente vai ver na nossa história como é que isso se desenvolveu e qual que é a situação em que a gente está hoje também, né? Como que Deus veio, qual foi o desdobramento, né, da história da educação na Igreja Adventista. E vocês lembram qual que foi o colégio que a gente viu que foi um dos principais, né, na reforma educacional antes de 1844? E a gente ia falar do colégio de Oberlin. Até a gente tinha comentado que Guilherme Miller, ele tinha ido ao colégio de Oberlin, tinha pregado a mensagem do Advento, eles tinham aceito essa mensagem, eles proclamaram, ajudaram a proclamar, então se tornou um colégio adventista também, não do sétimo dia, mas adventista, né, a princípio. E a nossa história ela começa com esse cara aqui, né? Goodbell. Deixa eu ver se... Acho que não dá para ver, mas é o de cima aqui, tá? Goodbell, ele foi o nosso pioneiro na educação no começo no colégio de Battle Creek. Não foi ele que tomou as decisões do colégio de Battle Creek. É importante lembrar que logo no começo os adventistas achavam que Jesus estaria voltando. Era para Jesus voltar logo. Então, nem Tiago White, nem Ellen White, nem os outros pioneiros tinham uma consciência de que Jesus demoraria para voltar. E logo no começo, a educação não era uma coisa que se passava pela cabeça deles. Por quê? Jesus está voltando. A gente só tem que preparar e pregar a mensagem de Jesus está voltando. E o tempo foi passando, e já se passaram 20 anos depois do grande desapontamento. E aí, Jesus ainda não tinha voltado. E aí os filhos, que então eram pequenos, agora já estavam crescendo, eles começaram a ver a necessidade de uma educação que não fosse agora uma educação do mundo, mas uma educação para a missão, para esse propósito de proclamar a mensagem que Deus tinha levantado o povo adventista. E aí começou a pensar na questão de um colégio. Deus tinha dado algumas luzes em direção a isso, e aí ele tinha dado uma luz em direção para Ellen White, em direção também do colégio onde ele deveria ser formado e que deveria ser colocado no campo, né? E quando os líderes tinham decidido montar o colégio e chamaram Goodbell para ser o professor, né, o principal, a princípio, eles escolheram um colégio na cidade. Ellen White estava em outro lugar, não estava em Battle Creek. Quando ela soube da notícia, ela relata isso daí, né? Acho que está em Primeiros Escritos, que ela chorou muito, ela via lágrimas, quando ela viu que no começo da nossa história educacional a gente não tinha seguido o plano de Deus, o que Deus tinha orientado de não fazer o colégio na cidade. E, bom, mesmo assim, ela continuou apoiando o colégio.
na esperança de que mais para frente as reformas fossem aceitas. E Goodbell, ele era um ex-aluno de Oberlin, então ele tinha muito daqueles princípios que tinham sido ensinados em Oberlin. Então ele tinha muito de uma linhagem ainda correta. Porém, ele não era uma pessoa catedrática, né? Ele não tinha um currículo grande. E isso, da parte de alguns líderes, ele recebia muito preconceito por conta disso. Ele tinha um foco numa educação mais prática. Claro que ele tinha formação, né? Ele era professor, ele tinha sido formado no Colégio de Oberlin, mas ainda os métodos dele também não eram muito bem aceitos. E ele também sofreu bastante resistência. E depois de um tempo, ele inclusive saiu, aí depois ele ficou só como um professor por algum tempo, né? Porque ele teve muita dificuldade no sentido de conseguir aplicar uma das reformas e as metodologias. Por quê? Porque muitos dos pioneiros tinham uma visão ainda muito tradicionalista. Eles queriam uma educação tradicional conforme as escolas e as universidades do mundo, né? Do restante do mundo. E aí entra mais para frente o Sutherland e o Magan, que a gente vai falar sobre eles aqui, que foram os nossos principais pioneiros da reforma educacional. Sutherland e Magan foram uns mais bem-sucedidos pioneiros da Igreja Adventista em reformas. Eles fizeram uma coisa assim incrível, a história deles é tremenda. Então, eles, por exemplo, são os responsáveis, Sutherland, né, e também Magan, pelo desenvolvimento do sistema educacional adventista que a gente entende hoje. Esse sistema, essa rede educacional, né, de colégios interligados, de internatos, eles que tiveram essa iniciativa, foram eles que foram os patronos, né, desse sistema educacional. Então, muito se deve a eles. E Sutherland e Magan, bom, vamos falar um pouquinho da história deles antes de Avondale. Então, Sutherland, ele nasceu num lar rural com seus pais. Seus pais eram bem... seu pai era um pai bem firme e desde pequeno ensinou eles a serem bem independentes. Então, desde pequeno, Sutherland, ele era ensinado a plantar suas plantinhas, vender e tirar algum dinheiro, o valor do trabalho e trabalho duro. O pai dele queria que ele ficasse na fazenda com ele, mas o Sutherland tinha um sonho de estudar e queria, a princípio, na área de saúde, porque ele foi grandemente impactado pelo Dr. Kellogg, que teve uma influência muito grande no começo da vida deles, né? E, inclusive, foi o Dr. Kellogg que também ajudou ele a ter condições de ir para o colégio de Battle Creek estudar. E aí ele foi para o colégio de Battle Creek, ele estuda lá, eu não lembro agora o curso, mas é algo parecido com pedagogia, que capacitou ele para ser professor, né? E lá no colégio de Battle Creek ele conhece Magan, né? E essa história com muito mais detalhes você vai encontrar no livro A Linda Fazenda de Deus, né? Que vai contar a história de Madison e vai contar, na verdade, a história de Sutherland. E é bem interessante como Deus foi guiando eles, né, nas reformas e na vida. Ao conhecer Magan era alguém mais centrado, mais quieto. Sutherland era mais excêntrico, mais enérgico, mais liderador, só que também era mais impulsivo, né? Já Magan era mais centrado, mais calmo, mais pensativo. E aí eles tiveram uma grande influência dessa mensagem que a gente está ouvindo aqui, a mensagem de 1888. Eles estiveram juntos no momento em que 1888 estava acontecendo e receberam muito dessa influência do que foi ensinado. Eles viveram boa parte das suas vidas quando eles estavam no colégio, na casa de Ellen White. Eles chamavam ela de Mãe White, né? Eles tinham uma intimidade interessante com Ellen White. E pode ficar à vontade se precisar entrar aí. Então eles foram profundamente influenciados pelo que Ellen White estava pregando também, pelo que ela falava de 1878, e isso impactou muito a maneira deles interpretarem e aceitarem a Bíblia, a palavra de Deus na vida deles. A gente tem então, depois de 1888, na década de 1800 até 1889, né? Não sei se vocês lembram no vídeo que foi passado, aqueles videozinhos ficaram muito bons. Onde fala um pouquinho de que, por conta da mensagem ter sofrido resistência, Ellen White, junto com os outros mensageiros, Jones, Wagner e depois Prescott, saíram pregando nas igrejas, né? E isso trouxe muita resistência de outros líderes
e depois Deus mostra para Ellen White. Em 1890, eu coloquei errado ali, tá? Não é 1990, não. Em 1890, ela é enviada para a Austrália. Não foi da vontade de Deus que ela fosse para a Austrália. Ela deveria ter continuado a obra que ela estava fazendo lá. Mas Deus revela para ela que foi da vontade dos líderes que isso acontecesse, não da vontade do Senhor. Porém, Deus trabalhou para que isso funcionasse para um propósito dele. Porque até então, até perto de 1890, Deus tinha mandado vários conselhos na parte de educação, só que nada completo e conciso, né? Ou seja, como foi, por exemplo, com o grande conflito, quando Deus revelou de uma vez a história do conflito, onde Ellen White pôde escrever, então, os primeiros escritos, né? O Gift of Prophets. Agora esqueci o nome, né? Mas alguma coisa assim. Que foi o primeiro livro que depois foi chamado de grande conflito. Spiritual Gifts. Isso. Não sei quem que falou. Obrigado. Assim aconteceu com a área da educação quando ela foi para a Austrália. Então, na Austrália, Deus começou a revelar para ela o plano educacional que ele tinha para a Igreja Adventista. E aí lá ela escreve o livro Educação. Então, o livro Educação ele é como o livro Ciência do Bom Viver, como Desejo das Nações, como O Grande Conflito, vários outros livros que ela escreveu do começo ao fim. Ele não é uma compilação. Então, é uma revelação completa do plano educacional de Deus. E ali, Deus fala que ele quer estabelecer um colégio para demonstrar qual era esse plano na prática, né? Qual era esse plano educacional na prática. E foi um dos colégios que ela teve assim, uma estreita relação. A casa dela ficava do lado do colégio, esse Sunnyside, a casa dela lá na Austrália. E é bem legal assim, a história de como Deus guiou para que esse plano educacional acontecesse lá. Quando o William White, que era o filho de Ellen White, Thiago White, eles estavam indo para ver a propriedade, né, onde eles iriam comprar. Eles dizem assim, ó, nós estávamos planejando comprar uma grande parte da ilha e nós mal podemos conseguir o dinheiro suficiente para ir vê-la. Eles não tinham dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem, mas eles estavam indo na ambição de comprar, e era uma propriedade grande, né, que eles estavam vendo à venda, mas mesmo com tantos empecilhos, era da vontade de Deus que isso acontecesse. E Deus tinha revelado para que fosse no campo, e a Austrália naquela época, ela fazia pouco tempo que ela estava sendo assim, habitada no sentido de... ela já era habitada por outros povos, né? Mas era como assim o Brasil, né? Eles estavam começando agora realmente a evolução industrial e coisa acontecer, então tinha muita área que não tinha ninguém. E o lugar onde tinha escolhido para ser a propriedade não tinha muita coisa lá. Era basicamente nada. Era no meio do nada. E Ellen White ela teve um sonho. No sonho o anjo mostra para ela um sulco. E o anjo fala assim, olha, como é que é? Eu vou parafrasear, que agora eu não lembro, eu não tive tempo de colocar a citação aqui, mas falando que o anjo mostra para ela e vê e fala assim, olha, a sabedoria dos homens não deve ser levada em consideração quando eles falam da terra e que ela não vai ser fértil, não vai produzir. Quando Deus sabe exatamente que o conteúdo do solo, se ele for bem trabalhado, ele vai produzir muito. E aí, quando eles estão andando em uma propriedade que eles estavam pensando em ver, eles encontram um sulco. E esse sulco, ou seja, sulco é uma vala, imagina uma vala. Uma vala, e aí eles veem essa vala tinha sido recentemente cavada. Só que o estranho é que não tinha pegadas ao redor da vala, não tinha pegadas de cavalo para colocar o arado e nem pegadas de pessoas. Alguém tinha acabado de fazer aquela vala, ela estava fresca, só que não dava para ver como que tinha sido feito. E bem nesse momento eles estavam comentando sobre isso. E quando eles veem essa vala, e Ellen White ela se lembra do sonho que ela teve. Ela fala, esse é o lugar. E aparentemente eles falam, mas como assim? A gente está aqui no meio do nada e boa parte da Austrália é deserto. Aqui não é um lugar promissor. Não, é esse o lugar que Deus tinha mostrado para mim em sonho. E aí eles começam a fazer montar o colégio de Avondale. Depois deu condições para eles comprarem propriedade. É bem interessante como que Deus foi abrindo as portas. Só que eles tiveram muita oposição. E olha só. E continua dizendo aqui.
sobre onde ela seria colocada, né? O pessoal continuou falando para William White, que estava à frente desse empreendimento, fala assim: esse plano de construir tal escola com certeza não é um plano australiano, que o pessoal estava falando para ele. A demanda de ter tal escola não é uma demanda australiana. A ideia de estabelecer a escola nesse momento, enquanto essa causa é tão jovem e fraca, não é o ideal australiano. Isso foi, assim, um dos pontos que eles estavam batendo aqui. Não, vocês estão fazendo isso aqui, não vai dar certo aqui na Austrália, do jeito que está agora, nessa instituição, nesse começo, nesse país. Mas Deus tinha um plano para lá. E aí ele continua falando, né, sobre as necessidades que tinham, e eles precisavam de um tipo de obreiro para cumprir essas necessidades. Tinha as ilhas da Oceania que precisavam de missionários, tinha a Austrália que precisava de missionários, e eles queriam missionários capazes. E daí ele fala isso aqui, olha só. O que podemos fazer em resposta a essas demandas? Demandas do campo missionário que precisavam, né? De pessoas para conseguir alcançar. Devemos ir à cidade e construir nossa escola onde será o mais fácil e confortável? Ou deveríamos usar as circunstâncias e o ambiente do interior como os meios de desenvolvimento para o melhor possível os traços de caráter e as características requeridas? Nós escolhemos o campo e não nos arrependemos da escolha. Não, esse é o William White. Continuando a carta de William White. Então, por que ele responde isso daí, né? Porque eles estão falando que não ia dar certo, mas o plano educacional de Deus não é só para ter uma escola onde seja necessariamente mais acessível, mas é onde vai formar o melhor tipo de caráter. E é exatamente nessa tecla que ele está batendo. A gente precisa de um caráter para as pessoas que vão sair desse colégio. E se vocês querem pessoas de caráter firme que possam ir a qualquer circunstância, a qualquer lugar para proclamar essa mensagem, a gente escolheu o lugar certo. E Ellen White, falando sobre o que estava acontecendo em Avondale, ela diz aqui, ó: agora Ele, Deus, está nos dizendo que se nós caminharmos na luz que Ele nos tem dado, Avondale se tornará o terreno de treinamento para muitos campos missionários. A mão de Deus está em todas as coisas, em todas essas coisas. Nós estamos nos esforçando para trazer o nosso povo ao entendimento dessa situação e fazer de tudo para apoiar esse trabalho, apoiar o trabalho. Então, enquanto isso a gente está tendo essas coisas acontecendo lá na Austrália, né? Na década de 90, basicamente, a gente volta para a história dos Estados Unidos agora. Então, nos Estados Unidos a gente tem o quê? A gente tem o colégio de Battle Creek na cidade, um colégio que tinha crescido, porém ele estava em terríveis dívidas. E, assim como ele, outras instituições também estavam em dívidas. E essa era a história do colégio de Walla Walla, lá no norte dos Estados Unidos, no Washington, né? Washington State. E era um colégio que estava assim, tinha acabado de começar, mas estava com grandes dívidas. Essa é uma foto de 1892, quando o Sutherland é enviado para lá. E ele se torna o diretor, né? Primeiro, em 1892, ele se torna o diretor. Em 1894, ele se torna o presidente do colégio de Walla Walla. E como ele tinha sido muito influenciado por Ellen White, e aí ele está vendo o que está acontecendo na Austrália, e volta e meia está chegando os testemunhos falando sobre educação, e ele toma iniciativa com os alunos de levar a sério o que a palavra de Deus diz. E um dos pontos que ele começa a introduzir essa metodologia de levar realmente a sério o que a palavra de Deus diz é quando ele lê com os alunos Gênesis 1:29, que vai falar sobre a dieta que Deus deu. Ele fala, olha, se Deus colocou aqui pra gente, deu pra gente essa dieta, por que a gente não leva ela a sério? Por que a gente realmente não faz o que Deus falou? E ele lança um desafio com os alunos. Vocês topam isso aqui? Vocês topam seguir isso? E eles topam. E aí o colégio de Walla Walla se tornou o primeiro colégio a introduzir a dieta vegetariana na história da educação adventista. Os outros colégios não tinham, esse foi o colégio pioneiro. E foi por causa de Sutherland que é introduzida a dieta vegetariana. E aí eles começam com isso, né? Claro que eles consumiam leite, ovos, etc. Mas Sutherland também começa a entender e a ter esse ponto de vista prático. E ele desenvolve com os alunos a agricultura para o sustento da instituição. Também o negócio de sucata ele desenvolve. Então os alunos recolhiam sucata, eles revendiam a sucata. E teve mais uns outros 2 negócios que eu não lembro agora que ele desenvolveu com os alunos, de modo que os alunos poderiam trabalhar e estudar. E logo em 2 anos depois... Oi?
Pode ser, eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que tinha mais alguma coisa mesmo. E eu sei que 2 anos depois, o colégio já estava com as dívidas pagas. E em 1897, em 1894 ele se tornou presidente, com 21 anos de idade, ele se tornou presidente do colégio de Walla Walla. Então, em 1897, teve uma grande conferência geral e o tema de educação foi trazido, e aí foi trazido esse problema, e aí Sutherland, quando ele chega para passar o relatório para a Associação Geral do que aconteceu no colégio de Walla Walla, os líderes da igreja eles ficaram assim de boca abertos. Eles ficaram perplexos como que foi bem sucedido. E agora o Walla Walla tinha mais que dobrado a quantidade de alunos e eles estavam no verde e era exatamente o oposto do que estava acontecendo no colégio de Battle Creek. Então, por conta desse resultado do relatório que ele passa, os líderes decidem e falam com ele e decidem que pedem para ele, né, se ele pode se tornar agora o presidente do colégio de Battle Creek. E então, em 1897, ele aceita essa missão e ele vai para o colégio de Battle Creek, o principal colégio da instituição adventista até então. E para ele não foi nada fácil quando ele chegou lá, porque o colégio de Battle Creek era um colégio mais tradicional e mais antigo. Então, as pessoas que ainda estavam lá, elas estavam muito acomodadas ao sistema e à maneira como eram. Só que ele era um líder bem jovem, imagina só. Ele estava agora com 20, acho que era 25 anos. 25 anos? 24 para 25 anos, quando ele vai para lá, para ser o presidente do colégio, do mais importante da igreja adventista. E ele é inovador, ele quer novas ideias, ele quer seguir aquilo que Deus tem falado através dos princípios. E ele chega e está o colégio no meio da cidade e ele pensa, como que eu vou fazer esse colégio conseguir sair das dívidas nessa situação? Eu não consigo crescer, não consigo expandir, a gente está no meio da cidade, eu não consigo desenvolver trabalho com esses alunos. E ele fica pensando nisso e ele começa a introduzir aquelas reformas que ele tinha introduzido no colégio de Walla Walla, a mudança de dieta, o chamado para a missão, um desenvolvimento do caráter. E uma coisa que foi importante também é que ele só decide ir para o colégio de Walla Walla com uma condição que eles aceitaram, que era ter Magan como sendo o braço direito dele. Então essa dupla, interessante como Deus usou esses dois homens trabalhando junto para conseguirem cumprir esse propósito de Deus. Então, e aí vai chegando os testemunhos do Espírito de Profecia, né? E aí eles vão aprendendo sobre várias coisas. Eles aprenderam sobre a questão do trabalho útil, sobre a agricultura como sendo o ABC da educação, ou seja, não só o começo, o início, mas como sendo a base essencial da educação e que deveria estar junto do currículo. Por quê? Porque lembra que a educação, a verdadeira educação, o objetivo principal dela é o desenvolvimento do caráter. E porque desenvolvimento do caráter é redenção. Então, esses trabalhos, e tanto trabalho manual e tal, etc., ele é para desenvolver o caráter do aluno. E aí ele pensando, como que eu vou colocar isso em prática, né? Então, um dia ele chama um dos mais fortes alunos que ele tinha na sala dele, pede para ele pegar o cavalo, coloca um arado no cavalo, e logo no começo da manhã, ele vai nas quadras de tênis e beisebol que eles tinham lá, e coloca o arado naquelas quadras e sai arando todas elas de manhã. Quando os alunos chegam no começo da aula, já está tudo arado. E ele fala, agora essa vai ser a nova atividade de vocês. Vocês não vão mais perder tempo aqui jogando bola e fazendo esses esportes que não estão produzindo nada para vocês. E a gente vai começar a plantar. E ele transforma as quadras de tênis e beisebol em uma grande horta, onde os alunos agora tinham tempo para atividade física, para plantar. E agora começa a gerar uma renda para o colégio que ele não tinha também e diminuir um pouco das dívidas. Também facilitando com que jovens que antes não tinham condições de estudar, agora possam estudar através do trabalho. E aí, eles tentaram introduzir outras reformas, mas eles eram recebidos com muita resistência. E isso foi ficando cada vez mais difícil, né? Até que... Não sei se eu coloquei o ano aqui. Não. Até que a gente tem em 1900 e... Agora eu não vou lembrar de cabeça. Acho que foi em 1902, se não me engano. Alguma coisa assim, talvez um pouquinho antes. Onde teve uma nova conferência geral. E aí, Ellen White já estava falando de novo. E ela estava enfatizando que já era tempo do colégio ter se mudado da cidade. Eles já tinham que ter feito isso há muito tempo. Eles estão atrasados nisso.
E Ellen White fala para Sutherland, ele fala, eu estou mais que disposto a fazer isso. E aí, então, junto com outros apoiadores que eles tinham, como Kellogg, como Jones, que apoiavam o trabalho que eles estavam fazendo das reformas, nessa conferência geral que teve, eles votam, né? Eles colocam em votação a questão da mudança do colégio de Battle Creek para o campo. Eles ainda não tinham definido o lugar, mas Sutherland e Mangueira já tinham pesquisado a área, andado de bicicleta ao redor tudo, eles já tinham encontrado um lugar incrível em Berry Springs, e aí eles decidem, aí eles veem aquele lugar como sendo um lugar lindo, onde poderia acontecer todo o plano educacional de Deus, né, de tanto o local, como o lugar, como sendo o campo, então as indústrias que Deus queria que acontecesse na escola. E assim, como eu não tive tempo, eu estou só contando a história, a gente não teve tempo de analisar com detalhe todo o plano educacional, né? Isso é outra palestra, para a gente entender exatamente o que Deus planeja, né, numa escola e etc. Mas lá poderia acontecer todo esse plano que Deus tinha. E aí eles votam, e foi uma votação bem difícil. É dito que, inclusive, Sutherland já tinha deixado quase todas as coisas do colégio no trem. E aí, quando eles dão a votação de que eles poderiam mudar o colégio, ele vai na janelinha e acena assim, e o pessoal que estava lá embaixo já manda o trem sair, porque ele tinha medo do pessoal voltar atrás na votação e não fazerem isso, né? E aí eles já mudam o colégio, e o colégio agora você vai lá para Berry Springs, e é nomeado Emmanuel Missionary College. Depois foi renomeado para Andrews University, né? Hoje é onde é a Universidade de Andrews. E é uma região muito bonita. Hoje, claro, né? Assim como outras instituições, já tem bastante casa perto e tal, mas esse foi o plano educacional que Deus tinha para acontecer lá em Andrews. E assim, a gente vê como que foi guiado por Deus. Só que cada vez mais eles estavam tendo mais resistência na obra que eles estavam fazendo de reforma. Assim como o pessoal de Oberlin, como a gente tinha comentado antes, eles tiveram. Né? Muitos foram contra as reformas que Oberlin estava fazendo, e não foi diferente com esses dois reformadores. Muitos daqueles que preferiam a tradição, preferiam o modo antigo, achavam que eles estavam sendo muito sensacionalistas, indo muito à frente, e isso estava trazendo danos, quando na verdade esses danos não eram reais. E aí começou a surgir um boato. Começaram a falar que o que eles estavam fazendo não era apoiado por Ellen White, na verdade ela estava sendo contra o que eles estavam fazendo. E imagina, Ellen White ainda estava... ela não estava em Battle Creek, eu acho que ela estava na Califórnia já, essa época, morando na Califórnia. E naquela época você não tem um meio rápido de comunicação. Então esse boato se espalha e isso começa a fazer muito mal para eles. Até só que depois de alguns anos, quando a Ellen White chega... acho que ela chegou um ou 2 anos depois, quando ela foi visitar Battle Creek. E o que aconteceu nesse meio tempo? Esse boato se espalhou de que eles estavam fazendo um trabalho que era contra o espírito de profecia, ao ponto que a esposa de Magan, ela recebeu muito para ela isso daí. E ela adoeceu mentalmente, ao ponto de que ela morreu. E aí, quando a Ellen White chega, ela vai para a igreja do Tabernáculo, que é a igreja de Battle Creek, e ela fala assim, olha, vocês têm o sangue da esposa de Magan na mão de vocês. A esposa dele foi um mártir dentro da igreja adventista. Ela dá essa repreensão bem forte, porque por conta dos irmãos, pelo que eles falaram, pela mentira que eles circularam, ela morreu. E eles teriam que pagar por isso. Agora, isso eu penso que é algo bem sério para a gente pensar, né? Como a gente tem que ser cuidadoso das nossas palavras. Como a gente tem que cuidar também do que a gente fala de outros. Porque a gente não sabe as consequências que isso pode ter. Às vezes uma mentira inocente, nesse caso não era inocente, mas que não parece de grande coisa, pode ser muito sério. E um dia a gente vai ter que pagar por isso. Qual que foi o resultado disso? O resultado foi que Magan e Sutherland, eles ficaram tão desanimados com a situação, vendo tão travado o caminho diante deles, né? Mesmo o colégio estando crescendo e Deus tendo abençoado, isso foi como um golpe duro para eles. E aí eles decidem abrir mão da obra, e eles se demitem da obra. Eles eram obreiros, eles eram ministros, só que agora eles abrem mão, eles se demitem da obra e eles
querem fazer a obra de Deus, mas não agora ligados à igreja no sentido financeiro, né? Não ficar subordinado. E Ellen White fala com eles, ela fala assim, olha, vocês deveriam ter resistido, né? Vocês deixaram Deus na mão. Porém, Deus tem um trabalho para vocês efetuarem no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era uma terra quase de ninguém. Logo depois daqueles anos, depois da Guerra da Secessão de 1860, né? A gente tem o sul dos Estados Unidos agora com muitos escravos, ex-escravos, né? Que não tinham educação, que não tinham trabalho também, porque existia um preconceito muito grande, porque ainda boa parte do sul, eles não eram a favores da abolição. Então meio que foi forçado, porque eles perderam a guerra, mas a cultura das pessoas lá era que eles queriam fazer o que eles podiam para que os escravos voltassem a ser escravos. Então a situação do sul era triste, era desprezável. E Ellen White tinha vários conselhos em que ela faz apelos para os adventistas irem para o sul, porque os adventistas estavam basicamente no norte dos Estados Unidos. E ela fala, vocês têm um trabalho para ir para o sul. No sul já tem um trabalho que está acontecendo com Edson White. Edson White, o filho rebelde de Ellen White, que durante boa parte da sua vida ele saiu da igreja, né? E viveu assim quase como um incrédulo durante muito tempo de sua vida. E então ele se converteu mais tarde, com 40 e poucos anos ele se converte e ele volta para a igreja e aí ele se torna um missionário, um tremendo missionário. E aí ele compra um barco chamado Morningstar. E esse barco, assim, ele fez coisas tremendas com esse barco. Uma das coisas que ele fazia, ele juntou uma equipe no barco de médicos, de professores, e ele saía navegando pelo rio Mississippi, pelo rio Tennessee, indo para o sul. E aí ele parava numa localidade, porque os escravos não sabiam ler, não tinham educação, não tinham nada. E aí ele parava, e aí ele ia chamando os escravos, os ex-escravos, certo? E aí ele educava, dava aulas para eles, ensinava eles a lerem, fazia atendimento médico, dava assim, instrução e às vezes eles tinham algumas oficinas também que eles ensinavam a costurar, a cozinhar, para eles saberem fazer alguma coisa, porque eles não sabiam nada. E quando eles começavam a ser perseguidos no lugar onde eles estavam, porque as pessoas viam o trabalho que eles estavam fazendo, não gostavam, achavam ruim, que achavam que não, escravo não pode aprender a ler, isso é um absurdo e tal. E daqui a pouco começavam a perseguir eles levantavam um barquinho, continuava, achava outro lugar, parava e começava até que a mesma coisa se repetisse e fosse para outro lugar. Esse trabalho era tremendo. E aí um dia, Ellen White chamou Sutherland Mangun para irem para o sul. Então o plano de Sutherland Mangun era agora abrir uma escola pequena no sul dos Estados Unidos para continuar o trabalho que Deus tinha, porque eles entendiam que tinham chamado para a parte da educação. Só que Deus tinha outros planos para eles, né? Ellen White fala que eles não deveriam se contentar com algo pequeno. Que Deus tinha dado o treinamento e a experiência que eles tiveram e agora eles tinham a missão de treinar professores para outras escolas. E fazer um grande centro de formação de professores. E um grande centro missionário no sul, é assim que ela denomina, né? E aí eles entram num barquinho no Morningstar, lá em Battle Creek você tem essa miniatura desse barquinho, bem interessante, lá no Heritage Center, onde tem a Vila dos Pioneiros Adventistas, né? Tem a casa de Ellen White, tal, etc. Eles também contam essa história. E aí um dia eles estavam navegando pelo rio Tennessee, próximo a Nashville, e o barco quebra. E aí ia demorar uns 2-3 dias até o barco ser consertado. Aí nesse meio tempo, Ellen White fala coisa, vamos dar uma volta, vamos caminhar. Ela sempre batia na tecla do exercício. E aí eles saem do barquinho, eles começam a andar pela região, pelas fazendas e tal, porque era mais ou menos por ali que ela entendia que Deus tinha mandado que um centro deveria acontecer, só que ela tinha tido uma visão, só que ela não lembrava da visão. E aí quando eles estão andando, e é interessante que tem um sermão do Sutherland, gravado por ele mesmo, contando essa história, né? É bem interessante ele contando essa história. E aí ele fala que quando eles chegaram numa fazenda, estava tudo destruído, de repente ela fala, olha, esse aqui é o lugar que eu vi no sonho. Aí ele fala, o quê? Não pode ser esse aqui não. Era uma fazenda que antigamente tinha sido um centro escravocrata. Parece que estava completamente destruída, né? Eles criavam porcos lá, então você sabe que porco ele remexe a terra, ele acaba com tudo.
E a terra era completamente acabada, cheia de pedra. Ele fala, não pode ser aqui, mãe White, não pode ser. Ela, não, é esse mesmo lugar que eu vi no sonho. E aí ele fala que eles ficaram assim, tão consternados que eles sentaram na pedra e ficaram com vontade de chorar, porque eles não estavam acreditando que era daquele jeito. E ela fala, não, é assim mesmo. E aí eles não tinham muito o que falar, porque não dá pra você ir contra o profeta de Deus. Fala, não, então tá bom, você tá falando, mas é muito caro. A gente não vai ter condição de comprar uma fazenda enorme, era uma fazenda de 400 e poucos acres, que dá uns 200 e poucos hectares. E eles não tinham condições de comprar. E aí eles vão tentar comprar. E a mulher que foi que era a dona, né? Ela era uma sulista, que tinha raiva dos nortistas, né? Ela chamava os nortistas de Yankees. Eu não vou vender para vocês, seus Yankees. De jeito nenhum. E aí eles voltam, ó, a gente tentou, não deu, ela não quer acordo, não deu para comprar, vamos embora, não vai dar certo. Aí a Ellen White fala, não, então eu vou falar com ela. E ela vai lá, fala com a mulher, mesmo ela também sendo uma nortista, o Espírito Santo prevaleceu e a mulher decide vender. Só que depois Magan vai conversar com ela e ela volta atrás e foi uma luta, né? E ela aumenta o preço. Ele fala, aumentou o preço, a gente não vai ter nenhum... Agora, se a gente não tinha antes, muito mais agora. Não, se aumentou o preço, paga o preço que for preciso, porque Deus quer que vocês comprem essa terra. E ela fala, eu vou me responsabilizar de levantar as doações. E ela sai para levantar as doações, eles ficam umas 2 semanas nessa tentativa, até que enfim a mulher decide e aceita vender. E aí eles dão já uma entrada de $1.000 para depois pagar, acho que foi uns... Eu não lembro agora de cabeça, foi 7 ou 12 mil dólares, alguma coisa assim. O que era muito dinheiro naquela época, era muito dinheiro. E aí depois a Ellen White chega para eles e fala assim, ó, meninos, ela chamava eles de meninos, meninos, vocês não têm noção de quantos anjos lutaram com vocês aqui para vocês conseguirem comprar essa propriedade. E eles conseguem comprar Madison. Não era, a princípio não era Madison, depois eles nomeiam Madison, né? E essa era a equipe. Aqui você vê a família White, né? Tem Edson White lá no canto, a esposa dele, mãe White, né? Ellen White, e aqui o William White. E atrás a gente tem aquela moça bem alta no meio, é Juilliard. Juilliard era uma moça bem forte, ela geralmente acompanhava Ellen White. E ela já tinha 60 anos nessa época aí. E a Ellen White fala assim para ela queria se aposentar já, né? 60 anos, se aposentar. E a Ellen White fala, olha, Deus tem um chamado para você aqui. Se você ficar aqui e aceitar esse chamado, você vai fazer mais agora na sua vida do que você já fez nos 60 anos da sua vida. E ela aceita esse chamado. Ela se torna um papel muito importante nessa instituição. Aqui nesse canto a gente tem o calvo aqui sendo o Magan, e lá no canto, aquele homem lá do canto, em cima é o Sutherland, com a gravata borboleta. Essa foi a equipe que revolucionou a história da educação adventista, né? Eles começam de maneira pioneira o Colégio de Madison e começaram com muito sacrifício, né? Eles passaram mais de 2 anos comendo só fubá de milho com leite. Eles faziam um mingauzinho de fubá com milho porque só tinha umas vaquinhas e só tinha milho que era o que dava para plantar. E era só isso que eles tinham para comer. Até eles conseguirem terem condições de preparar a terra, de conseguirem plantar, porque eles iam comer daquilo que eles plantassem, e não tinham recursos, não tinham como fazer algo diferente. E foi com muito sacrifício que eles começaram, de maneira humilde, de maneira simples, né? A casa tinha sede e tinha acho que mais 2, tinha um barn, que era um mangueiro, né? Que era onde o pessoal dormia, era cheio de ratos, cheio de sujeira. Eles falavam que era, como é que eles chamam? Acho que era o quartinho da aprovação, alguma coisa assim. Que era, quem ia dormir lá sofria muito. E tudo isso também foi designado para desenvolver o caráter das pessoas que estavam lá, porque essa instituição tinha esse objetivo, né? Então, quais foram uma das coisas que foram desenvolvidas nesse colégio que eram diferentes, né? Além daquilo que a gente já mencionou, dos princípios protestantes, dos princípios de verdadeira educação, de liberdade, de várias outras coisas, né? Da praticidade, da preparação para a vida, né? Uma das matérias que existiam lá, que a Ellen White fala que deveriam existir, que seriam excelentes, ela fala assim, ó, sob a liderança de carpinteiros experientes, os próprios alunos deveriam erguer prédios no terreno da escola, aprendendo a construir com economia. Esse aqui é o prédio da biblioteca de Madison, onde eles construíram com as pedras que existiam na terra, né? Então eles juntaram aquelas pedras e construíram esse edifício. Ela ainda diz, o estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Deve-se plantar frutas miúdas, cultivar verduras,
hortas, tal, etc. Deve se dedicar ao plantio de árvores ornamentais e de frutas. Isso aqui é também todo foto de Madison, né? Eles tinham uma colheita gigantesca de pêssego. Pêssego lá em Tennessee e também na Geórgia. É o melhor pêssego dos Estados Unidos. Talvez sejam os melhores do mundo. Eles dão enormes. Olha o tamanho daqueles pêssegos ali. Eles dão enormes. Assim, é um pêssego bem suculento, uma delícia. Ali é berinjela, né? Que eles estão plantando ali embaixo. E ela fala, devem também ser feitos preparativos para ensinar ferraria, pintura, confecção de calçados, arte culinária, produção de pães, lavanderia, conserto de roupa, datilografia, impressão, um monte de coisa. Essa aqui é uma foto da fábrica de alimentos que existia lá em Madison, né? Então, assim como o Sutherland tinha feito em outros colégios, lá também eles desenvolveram várias indústrias. Então, Madison também tinha as indústrias e a fábrica de alimentos foi uma das bem-sucedidas, onde eles vendiam e o colégio de Madison logo no começo passou as dificuldades, mas à medida que foi avançando, Deus foi abençoando e os outros colégios da instituição ainda voltaram a estar em dívida. O colégio de Madison não esteve mais em dívida. Na verdade, em certo momento ele emprestou dinheiro para o colégio de Loma Linda que iria fechar e inclusive Magan, ele saiu do colégio de Madison e se tornou presidente do colégio de Loma Linda e Loma Linda só se tornou o que é hoje por conta desse colégio. E detalhe, eu esqueci de enfatizar esse ponto. O colégio de Madison não era da instituição adventista. Ele era um colégio adventista, mas era um colégio de sustento próprio. E Magan e Sutherland foram os pioneiros na obra do sustento próprio, com a direção e a guia da profeta de Deus, Jane White, que falou que esse trabalho que eles estavam fazendo era o trabalho do Senhor. Existia um documento chamado O Apelo ao Colégio de Madison, né? Onde a Ellen White ela vai falando sobre isso, sobre o trabalho que eles estavam falando. Esse trabalho que eles têm feito é um trabalho do Senhor. E era da vontade de Deus, sim, que membros leigos estivessem trabalhando na obra, não só necessariamente ligados à obra, recebendo financeiramente da obra, mas também por conta própria. Tanto nos seus negócios, na sua vida, mas também fazendo outros empreendimentos para avançar a obra. Porque tudo que eles faziam aqui, o objetivo era o quê? Era preparar pessoas para proclamar a mensagem do terceiro anjo. E aí a gente tem várias coisas, né? Os alunos deveriam aprender a cuidar de sabedoria de gado, de aves, a parte da obra de saúde, o treinamento para a obra médico-missionária, um dos maiores objetivos para o estabelecimento de qualquer escola. Madison começou a crescer. Isso aqui é uma foto aérea do sanatório deles, né? Sanatório é uma palavra ruim que parece para a gente hoje como quase um manicômio, né? Mas não tem nada a ver. Sanatório significa ficar são. Ou seja, era um lifestyle center, era um hospital. Para eles era um hospital, na verdade. E esse hospital deles ficou tão famoso e bem sucedido que famosos vieram ser tratados aí. Um dos famosos que vieram do Tennessee foi o cantor Johnny Cash. Não sei se você já ouviu, também não vou recomendar para ouvir, mas Johnny Cash, que era bem conhecido, ele foi se tratar aí e outros também. Eles foram conhecer, a gente vai falar sobre isso daí. Então, Deus foi abençoando, né? Isso tudo que... Sim, era dentro do que... Lembra que eles foram muito influenciados por Kellogg, né? Então, Kellogg foi o grande reformador da saúde na igreja adventista e ele que desenvolveu os tratamentos naturais também. Então, seguia a mesma linha dos tratamentos naturais, né? Então, aí tem várias outras, a gente já está num tempo bem avançado aqui, né? Sobre a preparação para uma vida prática. Como que eles deviam preparar jovens para uma vida prática. E também, ou seja, eles tinham um curso, né? Tinha curso de enfermagem, tinha curso para ser professor, pedagogo, etc. Mas dentro do currículo existiam esses outros cursos, porque eles tinham que preparar tanto para uma função teórica, também como uma função prática. Cozinha, costura, e tem muitas outras coisas aqui, né? Manutenção própria, isso aqui é importante. Os estudantes têm aprendido a se tornar autossustentáveis. E um treinamento mais importante do que esse, eles não poderiam receber. Um apelo ao colégio de Madison, né? Daí que foi tirado. E a lição do auxílio de si mesmo aprendida pelo estudante muito faria no sentido de preservar as instituições de ensino do peso das dívidas. E deixa eu abrir um rápido parênteses aqui. Por que a gente não consegue ter uma instituição de medicina, né, aqui no Brasil, adventista? Por quê? Porque é muito caro. É absurdamente caro. Aí nos Estados Unidos a gente tem Loma Linda, só Loma Linda. Não tem outra instituição de saúde, né, de medicina. Porque é muito caro. Mas também é muito caro porque a gente não segue esse plano aqui. Claro que
aqui a gente vai abrir um debate para várias outras ideias, porque para abrir uma instituição de medicina hoje é super complicado. Mas o fato é que boa parte das nossas instituições ainda estão nessa dificuldade financeira, ainda estão em dívidas também. Ou, o que é mais assustador para mim, muitas dependem de verbas que vêm do governo. E isso é muito assustador, porque isso escraviza e coloca a gente em situações bem complicadas que estão acontecendo hoje, tanto em Loma Linda como em outras universidades nos Estados Unidos, como a Universidade de La Sierra, na Califórnia, e várias outras, onde ideologias do governo estão sendo ensinadas nas nossas universidades, nas nossas escolas, e a gente não pode ir contra elas, porque a gente está dependendo dos recursos. Só que isso é indo completamente contra a vontade de Deus. A gente está se tornando... O objetivo da existência das nossas escolas está se tornando inúteis. Então, Madison se tornou um colégio tão bem sucedido e tão famoso que ele chamou a atenção para fora do mundo adventista e para o restante do mundo. Assim como foi, por exemplo, a mensagem de saúde, né? Tanto, por exemplo, o sanatório de Kellogg, ele se tornou tão famoso que várias outras presidentes foram se tratar, governadores e várias pessoas também. Claro, isso quando ele ainda estava no plano de Deus, né? Depois ele se afastou do plano de Deus. Mas em 1939 a gente tem a Grande Depressão nos Estados Unidos. Quebra da Bolsa de Valores, os Estados Unidos está horrivelmente quebrado. Eu falei? 29, obrigado, é isso mesmo. Em 1929, então está tudo quebrado. E o que acontece? A gente tem uma situação em que agora ninguém consegue arrumar emprego. Imagina, quem vai ter dinheiro para pagar também os cursos e ensino, mas no colégio de Madison a situação era completamente diferente. Eles não só receberam mais pessoas durante esse período, porque você não precisava pagar, você poderia trabalhar e pagar pelos seus ensinos lá, mas as pessoas que saíram de lá, elas conseguiam emprego e saíam empregadas. E ele também influenciou a economia ao redor. Então, isso sim, foi algo tão chocante que em 1938, a esposa de Roosevelt, a Anna Roosevelt, ela vai lá para o colégio de Madison e ela vai visitar para ela ver que tipo de educação que está acontecendo lá. Porque ela ficou espantada com o que estava acontecendo, boatos chegaram até ela. Isso me lembra muito da Rainha de Sabá, né? Boatos chegaram, e quando ela fala, eu não coloquei aqui o que ela fala, mas ela fala algo assim, eu fiquei surpreso com o que eu vi, eu não esperava ver o que eu tinha visto lá, como esse método de ensino que a gente não tinha visto. E depois eles mandam, em 1938, eles mandam o comissionário, né? Seria como ministro da educação, dos Estados Unidos para ir para Madison, para ele aprender do sistema, para ele implantar esse sistema na rede americana de ensino. E muito do que Estados Unidos é hoje, ele se tornou depois também desse período, se dá ao que eles aprenderam do Colégio de Madison, que eles implantaram muito dentro do sistema educacional americano. Uma das coisas que eles fizeram foi o Trade Centers, então onde as pessoas poderiam ir aprender ofícios, que antes não tinha isso. Se você fosse aprender ofício, você tinha que ir lá, sei lá, num costureiro, você ia aprender com o costureiro e ficar com ele lá, não tinha uma escola para isso. E aí os Estados Unidos começam a fazer escolas técnicas. Essas escolas técnicas, elas chegaram até aqui no Brasil, algum tempo atrás, existiam escolas técnicas. E isso, a herança disso é do Colégio de Madison. E aí ele fala assim, quando ele vai lá, tá em inglês, eu esqueci de traduzir, mas diz assim, eu tenho visto escolas de vários tipos em muitos países, mas nenhuma foi tão interessante quanto essa. Em nenhum outro lugar eu vi tanto sendo feito com tão pouco dinheiro. E depois, mais pra frente, a gente tem a revista Reader's Digest, né? As seleções aqui no Brasil. Eles fazem uma... aqui mais embaixo, você pode ver, está escrito ali, ó, Self-Supporting College, by Weldon Malik. E aí, eles fazem uma reportagem, e essa reportagem é incrível. E olha só o que ele escreve aqui. Malik escreve, em 1938. Ele explicou e elogiou os princípios sobre os quais o Colégio de Madison operava. Os resultados foram imediatos e elétricos. As correspondências trouxeram cartas de toda parte, incluindo Índia, África e Turquia. Um mês depois, o New York Times enviou seu repórter e fotógrafo ao campus para capturar o espírito do lugar em uma história e fotos. Jornais de todas as partes do país seguiram com histórias de destaque. Uma publicação ilustrada de 2 páginas apareceu no St. Louis Post. E o Acredite Se Quiser, do Replay, exibiu um esboço da biblioteca Juilliard, aquela que a gente mostrou feita com as pedras, né, de Madison. O mesmo esboço apareceu em publicações espanholas na América do Sul. Continha uma breve declaração sobre a natureza incomum da faculdade,
reivindicando para ela a distinção de ser a única faculdade autossuficiente da América. Essa é um pouco da nossa herança. Essa é um pouco. Exatamente. E eu lembro do plano educacional que Deus tinha para Israel, de que eles fossem cabeça e não cauda. Se nós continuássemos nesse caminho, o que poderia ter sido? Né? O que poderia ter acontecido? Eu vejo hoje, por exemplo, instituições como Harvard, como Yale, que são o padrão da medida, a aferição da medida, né? Então, lá é o que determina muita coisa para o restante do mundo. Talvez era para nós estarmos nessa posição, se a gente tivesse seguido o plano de Deus. Só que em algum momento a gente não seguiu o plano que Deus tinha dado. O objetivo da educação, a verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser um missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e dos nossos semelhantes. E habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo da nossa educação. Será que a gente tem seguido o objetivo hoje de preparar missionários ou a gente está preparando para o vestibular, para passar nas melhores faculdades? Para que a gente tem preparado os nossos jovens? Qual que é o objetivo da nossa educação? Apelo às nossas escolas de ensino superior a que apliquem um saudável discernimento e trabalhem num plano mais elevado. Olha, esse testemunho foi escrito quando Ellen White ainda era vivo. Madison já existia. As nossas escolas já existiam. Presta atenção no que ela está falando e pensa como isso se aplica muito mais agora. Nossas instalações educacionais devem ser purificadas de toda impureza. Nossas instituições têm de ser dirigidas com base em princípios cristãos, caso queiram vencer todo o empecilho. Se forem dirigidas segundo a sistemática do mundo, haverá falta de solidez na obra, uma falta de perspicaz discernimento espiritual. A condição do mundo antes do primeiro aparecimento de Cristo é um quadro da condição do mundo exatamente antes do segundo advento de Cristo. O povo judeu foi destruído porque rejeitou a mensagem de salvação enviada pelo céu. Será que aqueles que vivem nesta geração, a quem Deus tem enviado grande luz e maravilhosas oportunidades, vão seguir o exemplo dos que rejeitaram a luz para sua própria ruína? Embora, em muitos sentidos, nossas instituições de ensino tenham adotado o conformismo com o mundo, embora em direção a ele avançado passo a passo, são ainda prisioneiros de esperança. A fatalidade não teceu suas malhas em torno de suas atividades, ao tal ponto que tenham de permanecer impotentes na incerteza. Se derem ouvidos à sua voz, se seguirem os seus caminhos, Deus os corrigirá e ensinará, e os trará de volta à sua exata posição de distinção do mundo. Vocês lembram que eles falaram lá do New York Times? A única faculdade autossuficiente da América. Será que a gente estava em uma posição de distinção? Quando se discernir a vontade de trabalhar fundamentados nos princípios cristãos, quando o eu estiver escondido em Cristo, isso me lembra da mensagem que a gente está ouvindo aqui. Quando eu estiver escondido em Cristo, quando a justiça de Cristo for aceita, quando essa mensagem for aceita, se fará progresso muito maior, pois cada obreiro sentirá a sua própria fraqueza humana e ele suplicará de Deus sabedoria e graça e receberá o divino auxílio prometido para cada emergência. E eu quero terminar com a citação que a gente começou. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Isso para mim é um motivo de muitas orações. E eu espero que seja para vocês também. O quanto a gente tem feito para mudar essa realidade? O quanto a gente tem se disposto para fazer algo diferente? Porque veja, a gente pode olhar para os líderes e para a igreja e culpar eles de muitas coisas, mas espera aí. Sudden e Magan, eles não estavam mais como dependentes da igreja. Eles começaram a obra do sustento próprio.
E assim, a história, não dá tempo da gente falar, né? A história do sustento próprio, depois a formação do ASI, depois do OCI, as inúmeras instituições. Existe um quadro lá, hoje, onde é o Colégio de Madison, só tem uma casinha, né? E Madison não existe mais também, a gente tem outra história do porquê ela não existe mais. E aí tem um quadro do Mapa Mundi com um pino no meio, onde era o Colégio de Madison, e vários pinos com cordinhas saindo do Colégio de Madison, aonde outras instituições foram fundadas, que saíram de pessoas que saíram do Colégio de Madison, fundadas ao redor do mundo. E você vê assim, o mapa mundi cheio de instituições. E eu pergunto, o que aconteceu com elas também? E o que a gente está fazendo hoje? Quanto a gente está fazendo para isso acontecer? Porque tudo isso foi feito por membros também da igreja. Por pessoas como você e eu. Que Deus decidiu chamar e deu uma missão no coração. Que Deus nos ajude a aprender isso aqui para a nossa própria salvação. E para a gente fazer a diferença no tempo que a gente está vivendo. Vamos orar. Quem pudesse ajoelhar, eu convido. Grandioso Deus, ó Pai, que maravilhoso plano que o Senhor deixou para nós. Ainda que a gente tenha visto bem pouco hoje, apenas uma pálida noção, Senhor, que tristeza ver que a gente se esqueceu de quem nós éramos. Esquecemos a nossa identidade, esquecemos que temos sangue real correndo em nossas veias, que somos filhos de um rei. Senhor, que a gente não precisa ficar subordinados ao que o mundo mostra como sendo certo ou ao que o mundo exige, Pai. Mas nós podemos elevar a nossa mente a uma atmosfera muito mais elevada e ensinar para o mundo o que realmente é o plano que o Senhor deixou, o que realmente é elevado, o que realmente é nobre, porque o teu padrão é muito mais elevado. Pai querido, eu quero colocar em tuas mãos as instituições de ensino da tua igreja. Quero pedir, Pai, por favor, que essa promessa ela se cumpra hoje em nossos dias. Que os passos que foram dados em direção ao mundo, se alinhando ao sistema educacional mundano, ao sistema educacional que produz a imagem da besta, Senhor, que eles sejam revertidos pelo teu poder. Que a justiça de Cristo seja vida na vida daqueles que lideram e também daqueles que estudam. Que o caráter seja o alvo principal. Que a missão seja o objetivo final. E não ganhar posições mundanas, não ganhar recursos nem dinheiro. Senhor, que o Senhor restaure essas instituições ao plano original e ao propósito pelo qual elas foram criadas. E que o Senhor toque no coração de pessoas como estão aqui hoje, para seguir a tua vontade, em saber o que elas devem fazer para abreviar a tua vinda. Seja talvez na área da educação, seja talvez em outras áreas, mas que o Senhor faça com poder para que logo o Senhor possa voltar e nós possamos nos encontrar contigo. Porque não queremos mais este mundo, Pai. Nós assim oramos, confiando que o Senhor ouviu essa oração e que o Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus.